meu caso aqui, pessoal, eu vou botar a quantidade de material aqui para esse vestido abacaxi, já iniciando aí no cropped. Eu tô com 10 novelos do Fio Charme, na cor branca, de 396, né, cada rolo. Então, quando eu terminar a videoaula do cropped, eu vou falar para vocês quantos novelos foi no cropped e quanto irá na saia do vestido, né? Então, pessoal, com a agulha de 2,5, eu vou estar fazendo 20 correntinhas. Então, eu dou um nozinho aqui de laçada, só que esse ponto aqui a gente não vai contar ele, então contar a partir desse aqui, do próximo. Dezoito correntinhas. Iniciamos aí o trabalho com as 18 correntinhas. A minha carreira eu vou estar pegando na alcinha de trás aqui das correntinhas e vou estar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, pegando na alcinha de trás. Então, em cada alcinha, fazendo aqui um ponto baixo. Dessa forma. Pessoal, então, a primeira carreira aqui, concluída só um lado de ponto baixo, ela ficou com 7 centímetros. Pra gente virar aqui, nesse mesmo ponto, onde a gente fez aqui, o último ponto, de 5 pontos baixos. Então, 2, 3, 4, 5. Lembrando que só haverá 5 pontos somente nessa primeira carreira. As outras, a gente irá acrescentar 3 pontos baixos. Então, somente 5 pontos, somente nessa carreira aqui, que é na primeira carreira. Ponto baixo sobre ponto baixo. Ponto baixo sobre ponto baixo. Então, aqui o último ponto, a gente conclui ele, faz uma correntinha e vira a peça. Iniciamos aqui da mesma forma, sempre ponto sobre ponto. Então, aqui,
Então, aqui no meio da carreira, eu vou acrescentar três pontos baixos. Então, na primeira carreira, a gente acrescentou 5, e na segunda, que é essa carreira, a gente vai acrescentar somente 3 pontos no mesmo local. Então, 3 pontos no mesmo local. Aí, a gente continua fazendo somente os pontos sobre pontos. Ponto baixo sobre ponto baixo, dessa forma. Então, vou continuar aqui. Então, chegando aqui, pessoal, no último ponto aqui, a gente vai fazer sempre uma correntinha, vira aqui a peça e vem aqui. E vem aqui dando continuidade aqui em ponto sobre ponto. Simplesmente repetição. Então, eu vou dar sequência e quando chegar aqui, no meio aqui da peça, eu retorno com vocês. Então, pessoal, aqui na terceira carreira, no centro aqui do ponto, eu vou acrescentar os 3 pontos. E a partir daí, eu continuo fazendo os pontos sobre ponto. Então, eu vou continuar aqui, e no final aqui da carreira eu retorno. O último ponto aqui da terceira carreira, eu vou fazer, né, uma correntinha, viro a peça, venho aqui com o ponto baixo e vou até o centro aqui do meu ponto, do meu motivo aqui do trabalho. Sempre ponto sobre ponto, não vai mudar nada. A gente vai seguir aqui dessa forma. Chego aqui no centro aqui e vou acrescentar aqui os 3 pontos baixo. Vou estar fazendo aqui, pessoal, 17 carreiras pro tamanho M. Último ponto, encerro aqui com uma correntinha, venho no mesmo ponto e faço um ponto baixo. Os 3 pontos no mesmo local, né? Que é os nossos aumentos. E vou continuar todo o trabalho fazendo dessa forma. Termino com um ponto baixo, uma correntinha, viro e inicio no mesmo ponto
e vou dando sequência. Então, aqui, eu vou continuar fazendo o meu da mesma forma e vou levantar aqui 17 carreiras, que vai dar o meu tamanho. Então, 17 carreiras e retorno com vocês. Então, pro tamanho M, a gente faz as 17 carreiras, que é o tamanho aqui que o meu chegou. Então, aqui na base, aqui, ele tem que ter 14 centímetros. Na base. E 17 carreiras. E essa carreira vai ser de pontos baixíssimos. Então, a gente vem fazendo aqui com os pontos baixíssimos. Em cima de cada ponto. Por que que a gente vai estar fazendo essa carreira de ponto baixíssimo? Porque aqui é o meu lado do avesso, né? Então, o fio tá aqui. Então, pra minha próxima carreira não ficar no avesso, a gente vai ter o cuidado aqui de levar o nosso fio lá pra outra ponta, nessa carreira de ponto baixíssimo. Então, eu vou concluir aqui e retorno para a próxima carreira. Então, terminando aqui a carreira com os pontos baixíssimos, a gente vira aqui a peça. E agora sim, a carreira vai ficar do lado certo, né? Então, faço uma correntinha. E aqui no primeiro ponto aqui, a gente inicia um ponto baixo. Saltar um ponto de base. Venho aqui no próximo. E vou fazer 2 pontos altos. Venho no próximo e vou fazer 3 pontos altos. Venho no próximo. E faço 2 pontos altos. Salto um ponto de base. Venho no próximo. Faço aqui um ponto baixo. Salto mais um ponto de base, venho no próximo. E vou repetir a sequência. 2 pontos altos. 3 pontos altos. E 2 pontos altos. Salto um de base, venho no próximo, faço um ponto baixo, formando assim essa sequência aqui de leques com 7 pontos. Então, vai ser essa sequência. Eu vou fazer mais um, laçada na agulha, salto um ponto de base, venho no próximo ponto, faço aqui 2 pontos altos, juntos, venho no próximo ponto, e faço aqui 3 pontos altos juntos. Laçada na agulha, venho no próximo e faço 2 pontos altos. Salto um ponto de base, no próximo um ponto baixo. Então, é essa a sequência que a gente vai tá fazendo. Eu vou concluir até chegar aqui e eu retorno com vocês.
Então, aqui, pessoal, concluído aqui, eu já tenho 5 leques. E cheguei aqui no final aqui, né? Então, como que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar laçada na agulha, vai soltar um ponto. Vai fazer os 2 pontos altos junto, 3 pontos altos junto. E 2 pontos altos. E para encerrar aqui, a gente não vai saltar nenhum ponto, só vai introduzir aqui a agulha. Ficando assim. Então, aqui a gente vai fazer da mesma forma. Laçada na agulha. Venho aqui fazendo os 2 pontos altos junto. No próximo, eu faço 3 pontos altos. E no próximo, eu faço 2 pontos altos. Então, aqui, pessoal, na virada ficou assim. Então, aqui eu vou concluir as minhas carreiras aqui do outro lado com a mesma quantidade de leques, né? Que vai dar 6 leques do outro lado. Então, aqui, pessoal, ficou também com 6 leques aqui, totalizando aí os 12 leques, né? Dessa última carreira. Então, aqui, a gente encerra a carreira aqui com um ponto baixo. Vira a peça. E vamos fazer aqui 5 correntinhas. E aqui no centro do leque, eu vou soltar 1, 2 pontos de base. No terceiro, eu venho com um ponto baixo, 2 pontos baixos. Agora, eu venho continuando as correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seis correntinhas, vou soltar 2 pontos de base. Introduzo a agulha, faço um ponto baixo, 2 pontos baixos. Seis correntinhas, solto 2 pontos de base. Venho aqui no próximo. E faço os 2 pontos baixos. Faço 6 correntinhas, solto 2 pontos de base. Venho no próximo. E faço 2 pontos baixos. Então, essa vai ser a minha sequência. Eu vou concluir e retorno com vocês.
Então, aqui, pessoal, pra virar aqui, o que eu vou tá fazendo? Aqui, eu vou tá fazendo 8 correntinhas. Fiz os 2 pontos baixos. Oito correntinhas. Eu vou soltar 2 de base. E faço 2 pontos baixos. Vai ficar assim. Lembrando que eu tô fazendo a correntinha virada aqui pro lado do avesso. Então, a próxima carreira vai ficar do lado certo, tá? Então, eu vou dar continuidade aqui nas 6 correntinhas. Salto 2 pontos. E introduzo aqui os 2 pontos baixos. Vou fazer até chegar aqui e aí retorno com vocês. Então, aqui, pessoal, eu vou tá fazendo aqui 5 correntinhas, que é a última aqui da carreira. Venho aqui no último ponto. Então, aqui, pessoal, a próxima carreira, a gente já vai levantar aqui 3 correntinhas. Vira a peça. Agora, a peça tá indo todo do lado certo. E aqui, dentro da argola, a gente vai levantar 4 pontos altos. Quatro pontos altos na primeira argola. E nas próximas serão 8 correntinhas. Então, laçada na agulha, não tem separação, não tem ponto de separação, a gente já vem levantando os pontos. Então, 8 pontos altos. Então, todas as argolas vai ter 8 pontos altos. E a gente vai terminar aqui, desse lado, da mesma forma que a gente iniciou essa carreira. A gente vai terminar da mesma forma. Então, toda a argola, a gente vai colocar 8 pontos altos. E aí, agora, as carreiras estão todas do lado da frente, né? Elas não estão do lado do avesso. Eu vou concluir essas carreiras e retorno com vocês aqui, na carreira do meio.
E essa argola, ela vai ter 5 pontos também. Então, aqui eu vou levantar 5 pontos altos. E vou tá fazendo aqui 2 correntinhas. E vou fazer mais 5. Agora, aqui a gente vai continuar com os 8 pontos altos aqui nas argolas. E terminando a última argola com 5 pontos altos. Então, concluindo aqui a carreira de ponto baixíssimo, o último ponto aqui, introduz essa carreira. Aqui a gente já levanta 3, 4 correntinhas. E essa carreira aqui vai ser a carreira de bloquinhos, somente bloquinhos, que é essa carreira aqui. Somente bloquinhos, é a que a gente vai fazer aqui. Então, aqui, pessoal, a gente faz aqui, salta um ponto de base, introduz a agulha em cima do ponto bloquinho. Faz uma correntinha, salta um, e introduz o ponto no próximo. Uma correntinha, salta um ponto de base e faz um ponto alto. Uma correntinha, salta um de base e um ponto alto. Uma correntinha, salta um ponto de base e vem com um ponto alto. Então, essa é a nossa carreira. Eu vou tá fazendo aqui uma correntinha, salta um de base e introduz o ponto em cima do próximo. Uma correntinha, salta um de base e vem no próximo. E faz um ponto alto. Eu vou tá concluindo aqui e retorno com vocês aqui, no meio da peça. A gente vai tá fazendo uma correntinha. E vem fazendo 2 correntinhas aqui de separação. Faz uma correntinha. E continuamos fazendo aqui da mesma forma. Uma correntinha separada por um ponto alto. Sempre pulando um ponto de base. Vou concluir essa carreira e retorno. Aqui a gente conclui. E aqui eu vou fazer a outra parte. E venho pra unir com vocês. Então, tá ficando assim.
Então, aqui, pessoal, finalizada aqui a carreira aqui de bloquinhos aqui. Lembrando que esse fio que a gente deixa, ele deixa a gente como indicativo, né? Que aqui é a parte de baixo e aqui é a nossa parte de cima. Então, aqui eu passei o fio aqui numa agulha. E o lado do avesso é esse aqui que a gente vai tá fazendo a costura. Mais ou menos aqui, 6 centímetros, que é a minha medida. Pra ele não ficar muito aberto, mas cada um regula a sua medida aí, conforme a peça que vocês estão trabalhando. Cada um na sua medida. Então, aqui eu venho fazendo a costura, pegando em um dos fios aqui e vou uma costura simples. Então, pegando aqui somente em uma das perninhas de cada ponto. Para um melhor acabamento. E essa é a forma que eu mais indico. Seis centímetros. O detalhe fica dessa maneira. O próximo passo vai ser essa faixa aqui. Medir na cliente. Então, aqui, a medida desse tá com 60, mas eu vou fazer ele com 63, que é a medida do busto. Então, a gente vai fazer essa parte aqui. Então, aqui, pessoal, eu vou estar iniciando aqui essa carreira aqui na lateral e vou estar subindo aqui 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 pontos aqui. Para virar. Aqui eu vou levantar 4 pontos altos. 4 pontos
pontos altos. Aqui, eu vou fazer uma correntinha de separação e vou soltar um ponto de base. Saltei aqui. Um ponto de base. E vou soltar duas correntinhas, 2 pontos de base. E vou levantar 4 pontos altos. Ficando assim. Então, eu coloquei o fio aqui, fiz as correntinhas e vim subindo os pontos aqui. Daí, vamos soltar uma correntinha, vamos fazer uma correntinha, fazer um bloquinho aqui. E vamos levantar a próxima sequência aqui das faixas. Fiz aqui uma correntinha. Eu vou levantar aqui. Mais 4. Mais uma correntinha. Um ponto aqui no meio. Um ponto sobre o ponto alto. E mais um ponto aqui sozinho. Então, eu levantei aqui 4 sequências aqui de bloquinhos de ponto alto, separado por 4 bloquinhos também aqui. Então, eu vou repetir essa mesma sequência, eu vou levantar aqui os 3 correntinhas. E vou seguir esse padrão. Aonde tiver ponto alto, a sequência de 4 pontos altos, eu vou fazer ponto altos. E aonde tiver a separação, eu vou fazer a correntinha. E vou seguir o mesmo padrão. 4 pontos altos. Uma correntinha de separação. 4 pontos altos. Quatro pontos altos, uma correntinha de separação.
4 pontos altos, uma correntinha de separação, 4 pontos altos. Então, é esse o padrão que a gente vai estar seguindo. Eu vou estar fazendo aqui até chegar na medida. Então, essa parte que a gente tá fazendo aqui é exatamente essa parte aqui. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, a gente tá exatamente aqui. Eu vou levantar os meus pontos aqui até 6 centímetros. Esse aqui eu tô fazendo ele um pouquinho maior, esse aqui tá com 10. Porque eu aumentei a sequência de leques, mas vai ficar bom também. Então, a gente tá aqui. Então, pessoal, aqui ele ficou medindo 14 centímetros. E aqui eu vou fazer carreiras de pontos baixos, contornando aqui, passando por aqui, pelo decote, até chegar aqui nessa ponta. Então, eu vou continuar e retorno com vocês. Então, aqui, pessoal, a gente vai fazer dessa mesma forma, desse outro lado. Vamos colocar 10 correntinhas. Mais 2 pontos para virar. E vamos levantar os pontos da mesma forma que a gente fez do outro lado. São 4 pontos altos. Uma correntinha de separação. Quatro pontos altos, uma correntinha de separação, solta um ponto de base. E vamos levantar aqui mais 4 pontos altos. Agora aqui a gente vai subir mais 3 bloquinhos desse aqui. Aqui. Vou fazer da mesma forma que eu fiz do outro lado aqui. Então, aqui ficou pronto desse lado.
e do outro lado já tava. Agora, a gente vai completar essa sequência que falta aqui. E a gente vai fazer por toda a circunferência até chegar aqui. Eu vou trazer esse ponto pra cá, fazendo pontos baixíssimos aqui. Um. Subir 3 pontos baixíssimos aqui. E aqui eu vou continuar da mesma forma, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha de separação. Três correntinhas. Uma correntinha de separação. Venho aqui no ponto. Encerro aqui. Fazendo um ponto baixo. E vou caminhar aqui com pontos baixíssimos. Fazendo essa sequência de pontos. Uma correntinha de separação. 4 pontos altos. Três correntinhas para subir. Vira a peça.
Então, aqui, pessoal, ficou pronto. Aqui, a emenda eu fiz na agulha de crochê. Aqui ficou com 68. Então, aqui eu vou colocar a minha linha aqui e a gente vai pro próximo passo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A nossa carreira agora é essa de leques. Só pra situar vocês aqui. Então, a gente vai concluir essa sequência aqui agora. Aqui, pessoal, eu tô pegando o fio aqui. E vou fazer 2 pontos baixos. Fazer 2 pontos baixos. Vou soltar esse espaço aqui desse ponto. Vou soltar e vou introduzir a agulha aqui no próximo. Então, eu fiz aqui um ponto alto. E os leques vai ser consequências de 4 pontos altos. Uma correntinha. Duas correntinhas. E venho fazendo mais 4 sequências de pontos altos. Então, aqui eu vou estar soltando um espaço aqui, um gominho desse, e vou introduzir a agulha aqui no próximo. Laçada na agulha e venho aqui inserindo o meu leque aqui, nesse ponto. Três pontos altos, 4, duas correntinhas. Três, quatro pontos altos. Salto esse gominho, esse espaço, e venho pro próximo aqui.
salto esse e introduzo aqui. Aqui será o próximo leque. Dessa forma. Duas correntinhas. Concluindo aqui, pessoal, essa carreira, a gente encerra ela com 2 pontos baixos. Então, a gente irá repetir essa sequência aqui. Vamos repetir ela aqui nessa carreira. Vamos levantar 10 correntinhas. Então, aqui no quarto ponto, introduz aqui, iniciamos aqui a levantar os pontos altos. 3, 4, uma correntinha de separação, salta, ponto de base, e levantamos aqui 4 pontos altos. Então, levantamos 2 correntinhas, introduzimos o nosso ponto aqui e vou fazer 2 pontos baixos. E aqui eu continuo fazendo o mesmo padrão de 4 pontos altos.
separado por uma correntinha. E mais 4 pontos altos. 4 pontos altos, uma correntinha. E vou seguir fazendo simplesmente repetição de pontos. Três correntinhas, que vai equivaler a um ponto alto. Totalizando aí 4 pontos altos, uma correntinha de separação e mais 4 pontos altos. Três correntinhas, introduzo meu ponto aqui no próximo leque e já faço 2 pontos baixos, laçada na agulha. Viro a peça e continuo. Três correntinhas. Viro e vou fazer ponto sobre ponto, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha de separação.
Então, aqui, pessoal, essa carreira finalizada, a próxima será a repetição dessas duas carreiras e depois a repetição desse ponto. Então, aqui eu vou seguir fazendo. Mostro aqui pra vocês. Aqui, eu já tinha aqui iniciado a sequência desse ponto aqui embaixo dos leques, né? Então, eu vou estar aqui desmanchando aqui e retornando aqui com vocês. Porque, o que que eu fiz aqui? Nessa sequência aqui, são 10 pontos baixos, né? Então, fiz duas sequências aqui, 2 pontos, deu altura aqui no tamanho, né? Eu vim com a correntinha, com as 3 correntinhas, fiz a sequência dos 4 pontos, pulei aqui uma correntinha e um ponto de base, vim com a sequência dos 4 pontos, né? Então, chegou aqui, levantei o ponto e já prendi aqui no leque. Então, terminou a primeira carreira, na segunda, já prende aqui no leque. Termina a segunda carreira, vem aqui para a terceira, conclui ela, e na próxima carreira aqui, na próxima carreira, ela vai ser livre. E aqui na terceira carreira é o que a gente vai prender. Então, eu vou estar refazendo aqui para vocês acompanharem e não tiver dúvida. Então, concluindo aqui o final da carreira dos leques com os 2 pontos baixos, uma correntinha, vira a peça. E aqui, em cima do ponto, a gente faz um ponto baixo, segundo ponto baixo, uma correntinha, em cima do ponto, a gente levanta um ponto baixo, vem no próximo aqui, levanta o segundo, uma correntinha, vira, em cima dele, a gente levanta um ponto baixo, e o segundo, uma correntinha, em cima dele, a gente levanta um ponto baixo e 2 pontos baixos. Aqui eu tô com 9 carreiras. Eu vou levantar aqui 3 correntinhas.
aqui no próximo ponto, coloco um ponto alto, venho no próximo, levanto mais um ponto alto, venho aqui no próximo, mais um ponto alto. Finalizando aqui a primeira sequência de 4 pontos altos, separados por uma correntinha. Salta aqui um ponto de base, pega aqui o próximo. E continua fazendo os pontos altos. Ficando assim. Dessa forma. Aqui, como é o início da carreira, então aqui na minha segunda carreira, eu vou levantar 3 correntinhas e já vou prender. Detalhe, porque é o início aqui das nossas carreiras. Fiz 2 pontos baixos, virei a peça, não vou fazer o ponto aqui nesse primeiro, eu venho pro segundo. E vou fazendo a mesma sequência. Correntinha aqui de separação. Quatro pontos altos. Vou subir. Três correntinhas. E aqui, a gente vai fazer aqui essa sequência, que é pro próximo leque. Então, aqui, na terceira carreira. Então, eu vou levantar da mesma forma os pontos. Uma correntinha de separação. 4 pontos altos. Aqui eu costumo fazer esse ponto sempre aqui em cima do ponto aqui de baixo. Encerrou a terceira carreira ficando assim. E a gente vai fazer subir aqui 3 correntinhas. Fazer a mesma sequência de pontos altos. 4 pontos altos, uma correntinha. Finalizo aqui a minha quarta carreira. Vou levantar aqui 3 correntinhas. E vou fazendo a mesma sequência. 4 pontos altos, uma correntinha de separação e mais 4 pontos altos.
Aqui, pessoal, vai ficar dessa forma. Então, a gente vai prender no leque, depois de ter concluído sempre 3 carreiras. Então, eu fiz, a partir de agora, a cada 3 carreiras, eu vou prender aqui com 2 pontos baixos. Ó, dessa forma. Aqui eu fiz uma correntinha, não faço ponto aqui em cima, vou fazer aqui no próximo. E continuo essa sequência. Vou fazer o próximo leque aqui. Para mostrar para vocês. Creio que não vai ter dúvidas. 3 correntinhas, vira a peça. Vem fazendo essa sequência. Uma correntinha de separação. E aqui na minha quarta correntinha, eu venho aqui da mesma forma, sempre pegando o ponto aqui de baixo, para ele ficar centralizado aqui. Então, aqui eu vou levantar mais 2 carreiras, 3 correntinhas. Uma correntinha de separação. E sempre repetição de ponto. Nada mais, nada menos que repetições. Vou subir 3 correntinhas. E já estou aqui na minha terceira carreira, que é a que eu vou prender aqui no meu próximo leque, ó. 1, 2. Então, essa é a terceira, eu vou prender aqui. Então, aqui, ponto alto, sobre ponto alto. Uma correntinha de separação. Quatro pontos altos. E daí, eu já vou prender aqui no meu leque, fazendo 2 pontos baixos. Então, essa sequência é o que a gente vai seguir aqui, né? Eu vou dar continuidade, vou terminar essa carreira, e as próximas será a repetição, até dar a altura aqui, o tamanho exato. Então, eu vou concluir as minhas e volto com vocês.
Então, aqui, pessoal, o top ficou concluído. Ficou concluído aqui, dessa forma. Falta fazer os arremates que vai vir no final. Eu fiz aqui 2 sequências desse ponto. Vou mostrar aqui em detalhes aqui. Então aqui, pessoal, eu tô gravando aqui um vídeo aqui de finalização dele, né? Então ele ficou assim. Aqui eu coloquei as alças de polipropileno. Inclusive quando ela veio testar, eu coloquei simplesmente para um teste as alças e daí ela gostou. Então, a parte de cima do cropped ficou assim. Então, aqui eu coloquei algumas argolas. Essas argolas, elas foram costuradas uma a uma. Lembrando que cada uma pode fazer no seu gosto e com o que tiver. Mas eu optei em fazer assim. Quem não quiser fazer assim, não tem problema. Sobe a alça e vem trançando aqui já diretamente aqui na peça mesmo. Dá pra trançar. E além de ser todo no ponto fechado, no ponto baixo, o bojo, eu optei também por forrar, né? Então ele é todo forrado. Então é esse o detalhe que eu queria estar mostrando aí, o último detalhe dele.